Pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder Jesus curava. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão, ele está ali ou ele está aqui. Não devereis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem, o Evangelho de hoje veremos que Jesus não apresenta o reino de Deus como algo fantástico nem exuberante. Suas palavras são profundas e simples. O reino de Deus está entre vós. No Novo Testamento, a palavra grega traduzida por reino é basileia, que não se refere a um lugar específico, mas ao domínio de um soberano. Nos evangelhos, Jesus usou essa palavra mais de 100 vezes. Alguns requisitos fundamentais para fazermos parte deste reino é obediência total, a vontade de Deus e a consciência da dependência que temos dele. Nós não faremos parte deste reino apenas no fim dos tempos ou quando morremos. O reino dos céus está disponível a qualquer pessoa nesse momento, porque Deus, em seu imensurável amor, ofereceu seu próprio Filho para sofrer em nosso lugar as consequências dos nossos pecados e assim restaurar todas as coisas. Em Jesus, o céu e a terra são novamente unidos, isto é, seu reino é estabelecido sobre toda a criação, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que nele propôs para a dispensa da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra, como bem nolo descreveu São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo do 9 ao 10.
Somente com a vinda de Jesus se tornou possível estabelecer o reino de Deus na terra. O reino que Jesus veio inaugurar no mundo não pertence a esse gênero. Ele consiste em abater as barreiras do egoísmo, do ativismo, da exploração, para fazer de todos os homens uma só família de filhos de Deus. E a Igreja, desde a sua fundação, não tem feito outra coisa senão cumprir este mandato, que todos sejam um no Pai, no Filho e no Espírito Santo. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o Evangelho do Reino de Deus. E é fundamental que todo homem se esforce por entrar nele. A partir de Jesus, a humanidade passou a ter acesso a uma dimensão espiritual tão diferente que Jesus afirmou: em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher não surgiu outro maior do que João, o Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Jesus, o primogênito de Deus, demonstrou a autoridade que um filho de Deus tem sobre a terra. Nós fomos feitos também filhos por adoção e podemos ter intimidade com nosso papai. Em Jesus recebemos autoridade sobre todo o mal. Maior é aquele que está em nós do que estar no mundo. Nós fomos tirados do domínio das trevas e transportados para o seu reino. E agora estamos em luta contra as trevas. Ele afirmou que faríamos as mesmas obras que ele fez, e ainda maiores, se permanecermos nele e com ele. E na oração do Pai Nosso, ao dizer: venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus deixou claro o seu desejo de expandir o reino de Deus sobre a terra. Portanto, esse deve ser o meu e o teu desejo acima de tudo. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Pois que, como o mundo está dominado pelo maligno, o avanço do reino de Deus significa o retrocesso do reino das trevas. Nada que seja contrário ao plano de Deus pode permanecer. No reino de Deus não há pecado, doenças e nem morte. A oportunidade de desfrutar do reino está aberta para todas as pessoas. Porém, a porta de entrada é o arrependimento, conforme disse Mateus no capítulo 4, versículo 17. Muitas vezes o orgulho e a falsa religiosidade nos impede e nos distancia dele. Mas se Jesus continua dizendo: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é expandido com a manifestação de Jesus pelo Espírito Santo, através da Igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Aleluia.